Deixe-me começar com uma confissão brutalmente honesta. Uma que a maioria das pessoas que buscam a chamada independência financeira jamais admitiria em voz alta. Eu estava falido. Não apenas com a conta bancária zerada, mas falido no sentido mais destrutivo da palavra. Falido de tempo, falido de energia mental e completamente falido de esperança de que algum dia eu conseguiria sair daquela roda de hâmster financeira que engole a vida. Eu tinha um bom emprego, sim, pagava as contas, mas o fim do mês parecia uma corrida frenética onde eu mal conseguia respirar antes de começar a próxima. Eu lia livros de finanças, eu assistia a palestras, eu tentava decifrar gráficos e indicadores na esperança de que encontraria o atalho secreto, a fórmula mágica que todos pareciam estar escondendo. Eu era um escravo da complexidade, convencido de que, para ganhar dinheiro de verdade, para romper a barreira dos primeiros R$100.000, que pareciam ser o grande muro de Berlim da vida adulta, eu precisava ser um gênio de Wall Street ou, no mínimo, um operador de alta frequência. E então, em uma tarde tediosa de domingo, mergulhado na biografia de um homem que é a antítese de todo esse ruído, eu tive o que só posso descrever como um soco no estômago, um despertar frio e deslumbrante. Este homem, Warren Buffett, o oráculo de Omaha, a personificação da riqueza paciente e exponencial, não fez sua fortuna vendendo complexidade. Ele a construiu através da disciplina monótona e de uma simplicidade tão radical que, no início, parece insultuosa. O grande segredo, e este é o primeiro gancho que eu quero fincar na sua mente agora, antes que avancemos, o caminho para acumular seus primeiros R$100.000. 1.000, a fundação que pavimenta o caminho para o milhão, não é encontrado em gráficos de velas, em relatórios trimestrais obscuros ou na próxima criptomoeda da moda. Ele está escondido naquilo que é chato, no que é previsível e, ironicamente, no que é mais difícil para a natureza humana aceitar: a paciência estruturada. Buffett provou, e sua vida é o testamento vivo disso, que a riqueza não é uma questão de QI financeiro, mas sim de QE, o quociente de execução. E eu descobri que ele reduziu esse quociente de execução para 3 passos, tão despidos de jargão que qualquer pessoa, em qualquer faixa de renda, pode começar a aplicar hoje. 3 passos simples, apenas 3. Pense nisso por um momento. Estamos falando do homem que vale mais de 100 bilhões de dólares, uma fortuna que desafia a nossa capacidade de conceber números. E a fundação, a mesma fundação que o levou a esse patamar, pode ser resumida em 3 diretrizes que você pode desenhar em um guardanapo. E o mais importante, ele diz que a parte mais difícil da jornada financeira não é ir do 1 milhão aos 10 milhões, mas sim ir do 0 aos primeiros 100.000. Por quê? Porque esta fase exige a mudança mais profunda no seu DNA financeiro. É onde você deixa de ser um consumidor e se torna um capitalista em miniatura. Deixe-me dar um pouco de contexto de como eu estava antes de internalizar essa filosofia. Eu me considerava um investidor ativo. Eu passava horas da noite pesquisando ações, lendo notícias macroeconômicas, tentando prever se o Banco Central faria isso ou aquilo. Eu estava constantemente estressado, sempre um passo atrás, sentindo que o mercado era um jogo de xadrez em que eu nunca seria bom o suficiente para antecipar os movimentos do adversário. A minha carteira financeira era uma montanha-russa emocional e, o pior de tudo, ela mal crescia. Eu ganhava R$5.000 em um ano e perdia 4.800 no próximo. O meu patrimônio líquido estava estagnado em um platô doloroso e a minha única estratégia era a esperança desesperada. O problema, o conflito central que a maioria das pessoas enfrenta ao tentar construir riqueza, é que somos treinadas para ver o dinheiro como um fim em si mesmo
e não como uma semente. Somos bombardeados por narrativas de enriquecimento rápido que nos levam a buscar retornos de 20%, 30% em um mês, o que é pura fantasia para o investidor comum e novato. A televisão e as redes sociais nos vendem a ideia de que o sucesso financeiro é sinônimo de risco agressivo, de pegar grandes empréstimos ou de ter um negócio que exploda da noite para o dia. Mas a verdade desconfortável, aquela que ninguém quer ouvir, é que a riqueza sustentável é construída em uma fundação de tijolos e não de areia movediça. O conflito, portanto, é a guerra entre a nossa paciência inata e a impaciência do mundo moderno. Atingir os primeiros 100. 10 mil requer uma mudança de mentalidade, uma inversão de prioridades que a maioria de nós simplesmente não está disposta a fazer. E é aqui que os 3 passos de Buffett entram. Eles são uma estrutura que força essa inversão. Eu prometo a você que ao longo desta jornada vou detalhar esses 3 passos com precisão cirúrgica, mostrando exatamente como eles criam o momento cinético necessário para a acumulação. Mas, por enquanto, mantenha em mente que eles ignoram completamente o ruído de curto prazo. Eles ignoram a eleição do próximo presidente. Eles ignoram a próxima bolha que os analistas estão prevendo. Eles se concentram apenas em 2 coisas: a sua ação e o tempo. A minha transformação começou quando eu parei de perguntar onde eu devo investir o meu dinheiro e comecei a perguntar como eu devo estruturar a minha vida para que eu tenha dinheiro para investir. O dinheiro que Buffett faz é um subproduto de um sistema que ele construiu. E o primeiro passo, o alicerce de todo esse império, é sobre a criação desse sistema na sua vida pessoal. Vamos começar a construir a fundação. Quando você olha para a carreira de Buffett, percebe que ele sempre teve uma filosofia de proprietário. Ele não compra ações, ele compra pedaços de negócios. Ele não aposta, ele investe. A mentalidade dele nunca foi a de um especulador que espera que o preço suba para vender rapidamente. Ele pensa como o dono da empresa, que está construindo valor a longo prazo. E para que você chegue aos seus primeiros 100 mil reais, você precisa urgentemente adotar essa mesma mentalidade em relação às suas próprias finanças. Você não é mais um empregado do seu salário, você é o CEO da sua própria carteira patrimonial. Muitas vezes, a nossa incapacidade de acumular é devido a um problema de vazamento. Nossos ganhos entram por cima, mas escoam rapidamente por baixo, através de despesas não essenciais, dívidas de consumo e uma falta de foco na construção do que eu chamo de capital de semente. Se você não tem capital de semente, não importa o quão bom você seja em escolher investimentos, você não terá nada para plantar. E essa é a barreira 0. A maioria das pessoas tenta economizar o que sobra no final do mês. Elas pagam o aluguel, pagam o carro, pagam o cartão e, se sobrar alguma coisa, talvez elas invistam. Esse é um modelo reativo, passivo, e está fadado ao fracasso, porque ele assume que o seu autocontrole será mais forte do que a tentação constante de gastar, e a tentação sempre vence. O primeiro passo de Buffett para a riqueza não é sobre retornos, é sobre a criação de um fluxo de caixa pessoal robusto e irreversível, que garanta que você sempre tenha semente para plantar. Estamos agora prontos para a grande revelação desta primeira parte, o clímax da fundação. É o passo que exige a máxima disciplina, mas que é o mais simples de configurar. É o que transforma você de escravo financeiro em mestre do seu próprio capital.
O primeiro dos 3 passos para acumular seus primeiros 100 mil reais, a partir da filosofia de Warren Buffett, é... O que isso significa na prática? E por que essa não é apenas uma frase de efeito de guru de finanças, mas sim uma diretriz operacional? Significa que, no instante em que seu dinheiro toca sua conta, você precisa tratá-lo como se uma parte dele nunca tivesse existido para fins de despesa. Este é o seu imposto do futuro e ele deve ser obrigatório. Quando Buffett compra uma empresa, ele não investe o que sobra, ele investe com base em um cálculo estrito de margem de segurança. Ele garante que a empresa tem capital mais do que suficiente para sobreviver e crescer. Você precisa aplicar a mesma lógica em seu orçamento pessoal. Vamos detalhar a execução desse desequilíbrio positivo. Isso exige que você defina, e eu insisto na palavra defina, uma porcentagem de todo o seu rendimento, salário, bônus, freelas, etc., que será destinada exclusivamente à acumulação e ao investimento, e que essa transferência seja automatizada e priorizada antes de qualquer pagamento de contas. Se você ganha 5 mil reais por mês e define que sua margem de acumulação é de 20%, R$ 1.000 precisam ser transferidos automaticamente para uma conta de investimento separada, uma que você não consiga acessar facilmente para despesas do dia a dia, no dia 1º ou no dia 5, logo após o depósito do salário. A chave aqui é a irreversibilidade. Você precisa viver, operar e pagar todas as suas despesas com os R$ 4.000 restantes, não 4.001. Aquele R$ 1.000 não existe. Ele foi para o futuro. Muitas pessoas me dizem, mas eu não consigo poupar 20%. E eu respondo, se você realmente acredita que não consegue, é porque você ainda não aceitou a premissa de que a sua liberdade futura é mais importante do que o seu conforto imediato. O que Buffett nos ensina é que o sacrifício no presente pavimenta o caminho para a prosperidade no futuro. Se você não está disposto a apertar o cinto agora, o mercado de investimentos mais genial do mundo não poderá salvá-lo. Não há como acumular 100 mil reais se o seu fluxo de caixa é neutro ou negativo. O segredo psicológico por trás do passo 1 é que ele inverte o paradigma da escassez. Em vez de se sentir privado por estar economizando, você se sente fortalecido por estar investindo em você mesmo. Você está, literalmente, pagando o seu eu do futuro. Mas vamos ser práticos e exaustivos. O que acontece se 20% for impossível? Comece com 10%. Comece com 5%. O número é menos importante do que a consistência da execução. A partir do momento que você configura a transferência automática, você cria um hábito que, em essência, engana seu cérebro para se adaptar a uma nova realidade de despesas. Você começa a encontrar maneiras criativas de viver com o restante. Você cancela assinaturas que não usa. Você negocia dívidas. Você reduz o excesso de consumo. Você é forçado a reavaliar o que é essencial e o que é apenas ruído na sua vida. Essa reavaliação é a parte mais difícil e mais crucial do passo 1. A maioria das pessoas está tão acostumada com o padrão de consumo da sociedade que confunde necessidade com identidade. Você sente que precisa daquele carro mais novo ou daquele jantar caro para manter um certo status. Buffett, o bilionário que ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 e que come hambúrgueres e toma Coca-Cola, nos ensina a desconectar radicalmente o sucesso da ostentação. O passo 1, a dominação da margem, não é apenas um truque de planilha.
É a fundação que garante que o seu combustível financeiro nunca acabe. É o oxigênio para a máquina de acumulação. Se você está investindo R$ 100 por mês, mesmo com retornos excepcionais, levará uma eternidade para chegar aos R$ 100.000. Mas se você está investindo R$ 1.000 por mês, você está encurtando o tempo drasticamente. O dinheiro que você consegue investir é a variável mais importante nos estágios iniciais. É o seu maior multiplicador de crescimento. Para fechar o laço desta fundação, a acumulação dos primeiros R$ 100.000 depende 80% do seu comportamento e apenas 20% do desempenho do mercado. O passo 1 controla os 80%. Ele disciplina o seu comportamento e garante que o capital semente esteja sempre disponível. Ele transforma a sua vida de uma gestão de crise para uma gestão de excedente. Uma vez que você automatiza essa margem de acumulação, você está pronto para o próximo estágio. Você está com o tanque cheio. Você parou de vazar capital. Você criou o desequilíbrio positivo irreversível. Você se tornou um capitalista que se paga primeiro. Este é o ponto de virada. Você não está mais esperando sobrar dinheiro. Você está exigindo que o dinheiro seja acumulado. Na nossa próxima parte, vamos mergulhar na mecânica de onde colocar esse capital semente. Se o passo 1 é sobre o combustível, o passo 2 é sobre o motor de alta potência que Buffett usa para transformar esse combustível em crescimento exponencial. Vamos desmistificar o que ele chama de bola de neve e aplicar o segundo passo simples que garante que seus investimentos trabalhem para você de maneira incansável e silenciosa. Portanto, sua tarefa imediata é clara. Determine sua margem de acumulação, automatize essa transferência e comece a viver a partir do excedente. Quando nos encontrarmos na parte 2, você já terá a máquina de acumulação inicial rodando e estaremos prontos para falar sobre a estratégia de combinação de forças que Buffett emprega para acelerar o processo e levar o seu capital dos 10.000 iniciais ou o que você conseguir acumular rapidamente para a marca ambiciosa dos 100.000. Prepare-se para conhecer o segredo da paciência ativa e como escolher os ativos certos, que são o verdadeiro motor por trás do império de Buffett. Eu sei que deixei vocês pendurados na semana passada, falando sobre o controle espartano dos gastos, o primeiro pilar inegociável de Warren Buffett para qualquer pessoa que ouse sonhar em acumular seus primeiros R$ 100.000. Eu detalhei a dor, a humilhação sutil de ter que dizer não a cada impulso moderno e o sacrifício que parece ridículo para o mundo, mas que é vital para o seu futuro financeiro. Mas o que eu não contei foi o custo real, o custo psicológico e o limite físico que essa estratégia impõe. Não é apenas sobre o café que você não toma ou a viagem que você adia. É sobre a identidade que você precisa matar. É a versão de si mesmo que se sente confortável em desperdiçar recursos, que precisa ser enterrada viva para que a nova versão, a versão responsável e acumuladora, possa nascer. Eu me tornei um fantasma social. Eu tinha o meu pequeno pote de ouro crescendo, mas me sentia isolado, sufocado. E o pior, ou melhor, dependendo da sua perspectiva, é que mesmo vivendo como um monge tibetano, existe um teto de vidro. E esse teto, acreditem, é a maior armadilha para quem sonha com os R$ 100.000. Eu cheguei a um ponto de estagnação cruel, onde a matemática, a fria e implacável matemática, começou a me torturar. Lembro-me claramente da planilha, iluminada pela luz fraca do meu notebook, tarde da noite. Eu estava conseguindo economizar, em média, R$ 500 por mês,
O que, dadas as minhas circunstâncias iniciais, era heróico. Se eu mantivesse esse ritmo de economia pura, sem nenhum incremento na minha renda ou qualquer magia de investimento que ainda não havíamos discutido, o cálculo era devastador. 100 mil reais divididos por 1.500 me dava quase 67 meses. Mais de 5 anos e meio de sacrifício absoluto. 5 anos e meio sem folga, sem erro, sem emergência inesperada. 5 anos e meio é tempo suficiente para esmagar o espírito de qualquer um. A ansiedade começou a corroer o meu sono. Eu pensei, será que Buffett falhou comigo? Será que esse método é apenas para quem já ganha muito e eu estou aqui, raspando o fundo do barril? Foi neste momento de desespero que percebi que tinha interpretado mal o oráculo de Omaha. O primeiro passo, o controle absoluto dos gastos, é a fundação. É o que garante que seu balde não está furado. Mas a fundação sozinha não constrói a casa. O conflito era este. Eu precisava de um segundo motor. Um propulsor que cortasse esse tempo pela metade, ou até mais. Eu precisava de alavancagem. E a alavancagem, na filosofia de Buffett, não é mágica, nem é day trade. A alavancagem se chama aumento estratégico e não linear da renda. O passo 2 não é, ouçam bem, arranje um bico. Não é vender sua hora no Uber nas horas vagas ou fazer freelas aleatórios até cair de exaustão. Isso é trocar tempo limitado por dinheiro limitado. O conselho de Buffett é sutilmente diferente, e ele reside na diferença crucial entre vender tempo e vender valor escalável. O erro da maioria das pessoas é focar em como otimizar o transporte de água. Elas tentam correr mais rápido com o balde ou usar um balde maior. Mas Buffett, o verdadeiro mestre da riqueza, ensina a parar de carregar baldes e começar a construir um aqueduto. Eu tive que encarar a dura verdade. Meu salário principal era fixo e linear. Eu vendia 40 horas da minha semana e o máximo de dinheiro que eu poderia fazer extra era vendendo mais 20 horas extras, o que me levaria ao esgotamento físico e mental, comprometendo inclusive o meu desempenho no emprego principal. Esse caminho era insustentável e não escalável. O que é renda não linear? É qualquer atividade que, uma vez criada, pode gerar receita sem a sua presença física contínua. É a chave para fugir da equação tempo igual dinheiro. Eu precisei fazer uma profunda autoavaliação de minhas habilidades. O que eu sabia fazer que poderia ser embalado, empacotado e vendido repetidamente para centenas de pessoas? Meu ponto forte era a organização e a comunicação complexa. Eu trabalhava em uma área técnica, mas era bom em traduzir essa técnica para leigos. Eu comecei, de forma tímida, a criar pequenos guias digitais. Lembro-me da primeira tentativa, um e-book de 30 páginas sobre organização de arquivos digitais para pequenos empreendedores. O esforço inicial foi colossal. Passei 80 horas escrevendo, formatando, desenhando a capa. E aqui entra a sinergia dos passos 1 e 2. Como eu estava no modo de corte radical, passo 1, eu não tinha dinheiro para investir em publicidade sofisticada. Eu tive que ser criativo. Eu usei o tempo que eu costumava gastar em entretenimento, o tempo que agora valia ouro, para aprender sobre marketing de conteúdo e SEO. Eu criei um pequeno blog gratuito onde eu distribuía pequenos fragmentos de valor de graça. A ideia era atrair pessoas que realmente tinham o problema, o lead qualificado, e só então oferecer a solução paga, o meu e-book de R$ 47. A primeira semana foi um desastre, 0 vendas. Eu pensei em desistir. Pensei que a ideia de construir um aqueduto digital era uma fantasia de gurus da internet. Eu estava exausto de trabalhar 16 horas por dia, 8 no emprego fixo, 8 no projeto. Mas a disciplina do passo 1 me manteve no jogo.
Como eu não estava gastando dinheiro em nada supérfluo, a pressão para que o projeto desse certo era interna, não financeira. Eu tinha um colchão de segurança, pequeno, mas existente, criado pela economia espartana. E isso me deu a liberdade psicológica para continuar experimentando. O Pattern Interrupt veio na segunda semana, na sexta-feira à noite. Recebi uma notificação. Uma venda. R$47. R$47 que, para o mundo, eram insignificantes, mas para mim eram a prova de conceito. Eram os primeiros juros compostos de tempo. Eu não estava trabalhando naquele momento. Eu estava jantando uma refeição super simples que eu mesmo havia preparado e o dinheiro havia entrado. O aqueduto havia gotejado. O poder psicológico desse gotejar foi imenso. Ele me deu a energia para dobrar a aposta. Eu não parei no e-book. Eu comecei a identificar outros problemas que meus pequenos empreendedores enfrentavam. Eu percebi que a verdadeira necessidade não era apenas organizar arquivos, mas automatizar tarefas. Eu gastei o que seria o meu salário de 3 meses em cursos online de programação básica e automação. E aqui entra um ponto crucial que Buffett sempre enfatiza. O melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Eu não comprei o curso para ter um diploma. Eu comprei para adquirir uma habilidade que pudesse ser imediatamente monetizada e escalada. A transição foi dolorosa. Eu estava trocando horas de sono por horas de código. Eu estava me privando de qualquer lazer para construir esse segundo motor. Mas cada linha de código que eu escrevia, cada módulo de curso que eu criava, era um tijolo no meu aqueduto. Em vez de R$1.500 de economia pura, eu comecei a adicionar R$500 extras no meu pote, vindos do meu projeto secundário. R$500 de renda que não exigia que eu estivesse presente para a transação. Eram R$500 que antes eu teria que trabalhar 10 horas extras no meu emprego principal para ganhar, mas que agora vinham de um sistema que estava trabalhando enquanto eu dormia. Aceleração. Com R$1.500 de economia, mais R$500 de renda passiva e escalável, eu cheguei a R$2.000 por mês. O tempo para chegar aos 100 mil caiu de 67 meses para 50 meses. Ainda era muito tempo, mas a curva havia mudado. Eu havia ganhado mais de 1 ano e meio de liberdade com apenas essa pequena mudança de foco. Mas eu queria mais. Eu percebi que a verdadeira potência da renda não linear não estava no volume de vendas, mas no preço do produto e no nicho do cliente. Se eu estava vendendo algo por R$47 para clientes que mal tinham dinheiro para comprar, eu teria que vender milhares de cópias para fazer uma diferença significativa. Isso era uma receita para burnout. Foi aí que eu estudei a fundo a metodologia de Buffett sobre precificação baseada em valor. Em vez de tentar ser o mais barato, eu deveria tentar ser o mais essencial para um grupo seleto. Eu mudei meu foco de pequenos empreendedores para profissionais liberais, advogados, contadores, que estavam dispostos a pagar um preço premium por um serviço que lhes economizasse o recurso mais caro, o tempo deles. Eu empacotei minhas habilidades de automação em um serviço de consultoria digital focado em liberação de tempo. Em vez de vender um e-book de R$47, eu passei a vender uma sessão de consultoria e implementação de automação de 1h30 por R$500. O trabalho para atrair esse tipo de cliente era mais difícil, mas o retorno por hora investida era exponencialmente maior. Eu precisava de apenas 4 clientes por mês para gerar R$2.000 e não precisava vender centenas de e-books. Eu estava agora com R$1.500 de economia do passo 1 e R$2.000 de renda adicional do passo 2, totalizando R$3.500 de capital novo por mês. Agora sim, a curva era vertiginosa. R$100. R$20.000 divididos por R$3.500 me levavam a pouco mais de 28 meses, menos de 2 anos e meio.
Eu havia cortado mais de 3 anos do meu caminho para a liberdade. E tudo isso sem depender de sorte, de herança ou de especulação arriscada. Apenas disciplina, passo 1, e alavancagem inteligente, passo 2. Eu sei que parece um trabalho insano, e foi. Havia manhãs em que eu mal conseguia abrir os olhos. Havia fins de semana que passavam na frente do computador. Mas lembrem-se da promessa de Buffett. Os 100 mil reais não são o destino. Eles são o combustível que gera o momento inicial da riqueza. E o motor para criar esse combustível é a capacidade de gerar renda sem estar preso à sua mesa de trabalho. É a criação de ativos. Essa fase da minha vida foi definida pela sinergia entre o sacrifício e a ambição. O passo 1, economia, criou o espaço para respirar e me deu o capital para investir no passo 2, habilidades. O passo 2, aumento de renda, gerou o excedente que fez o objetivo de 100 mil. 10 mil reais ser tangível e não um sonho distante. O clímax dessa segunda fase não foi quando o dinheiro finalmente começou a entrar em grande volume. Foi quando a alavancagem de tempo começou a funcionar de forma quase mágica. Quando eu me peguei analisando um novo investimento e percebi que a hora que eu estava dedicando à análise valia potencialmente muito mais do que a hora que eu passava implementando sistemas para clientes. A grande revelação de Buffett que destravou o meu pensamento foi: o objetivo não é apenas ganhar dinheiro, mas comprar a si mesmo de volta. A renda escalável que eu construí estava literalmente comprando minhas horas de volta. Eu comecei a ter dinheiro sobrando, graças ao passo 1, e tempo sobrando, graças ao passo 2. E isso nos leva à intersecção crítica, onde a economia radical e o aumento de renda se encontram para acender o que Buffett chama de foguete da riqueza. No meu caso, eu estava acumulando R$ 3.500 por mês. Em um ano, eu teria 42 mil. Em 2 anos, 84 mil reais. Em 2 anos e meio, eu bateria a meta. Mas aqui está o porém. O grande problema que, se não for resolvido, invalida todo o esforço. Esse dinheiro, esses 80 ou 100 mil reais, estavam parados, mofando na conta corrente. Estavam sendo lentamente corroídos pela inflação. Eu estava trabalhando insanamente para criar capital, mas o capital estava estagnado. 50 mil reais na conta corrente ou debaixo do colchão não valem nada. Eles são passivos que perdem poder de compra a cada dia. O verdadeiro gênio de Buffett, a verdadeira chave para a riqueza, não é apenas como ele acumula capital, mas em como ele faz esse dinheiro trabalhar pelo tempo dele. Eu havia dominado a arte de carregar baldes mais rápido, passo 1, e construir um aqueduto, passo 2. Mas eu estava esquecendo de ligar o motor da riqueza. Eu precisava colocar este capital acumulado para fazer juros compostos de verdade. Eu precisava do terceiro passo. Se você está na jornada dos 100 mil dólares, você precisa entender que a economia radical e o aumento de renda são apenas a primeira metade da equação. Eles geram a munição, mas a guerra só é ganha quando você tem a arma certa e sabe atirar. No próximo episódio, vou quebrar o terceiro passo, a alocação estratégica, que transforma o capital acumulado pela sua disciplina e seu esforço em riqueza real e duradoura. É aqui que o jogo sai do esforço físico e mental e entra na inteligência financeira. É a lição final de Warren Buffett sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para ele. Não perca, porque é o terceiro passo que define se você se aposentará aos 60 ou aos 40. O peso da decisão de não fazer nada é, ironicamente, o que mais me moveu.
mas também o que quase me fez desistir por completo. Se a parte 1 foi sobre apertar o cinto até a última fivela, e a parte 2 foi sobre a mágica fria e impessoal da acumulação em fundos de índice, esta terceira etapa é o purgatório. É o teste de fogo que Buffett insiste que todo investidor deve passar para provar ser digno dos 100 mil reais. Não é uma prova de inteligência, mas sim uma prova de estabilidade emocional, uma resistência bruta contra o ruído e o pânico que destroem a riqueza de 90% dos participantes do mercado. Eu tinha implementado a máquina. A disciplina de Step 1 estava em piloto automático. O dinheiro saía da minha conta no dia do pagamento antes mesmo que eu pudesse vê-lo, e era imediatamente realocado, seguindo a sabedoria passiva de Step 2, nos fundos que replicavam o mercado global. Eu estava fazendo tudo certo, conforme a Bíblia do oráculo de Omaha. Mas o que ninguém te conta sobre a jornada para os primeiros 100 mil reais. 0,20 é que o caminho não é uma linha ascendente suave. Ele é uma montanha russa projetada por um sádico, cheia de solavancos emocionais que tem o único propósito de te fazer vomitar a sua poupança na primeira curva fechada. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembro-me de ter cerca de 25 mil reais investidos. 25 mil reais que representavam mais de 2 anos de sacrifícios diários, de cafés evitados, de férias adiadas, de jantares cozinhados em casa com uma disciplina monástica. Esse número, 25 mil, parecia um marco de solidez, a prova de que a inércia do crescimento havia se estabelecido. Eu me sentia invulnerável. Estava calculando mentalmente que se o mercado continuasse com a média histórica, o próximo ano me levaria aos 40 mil. E a partir daí, a alavancagem do juro composto começaria a ser visível a olho nu, com os dividendos reinvestidos engordando minha carteira mais rápido do que a minha contribuição mensal. Eu estava sonhando com a curva exponencial. Então veio o baque. A notícia não foi gradual. Foi um bombardeio incessante vindo de todas as direções. O mundo parecia estar desabando. Uma crise geopolítica mal explicada se misturando com temores de recessão, e os noticiários financeiros estavam em frenesi, vomitando gráficos vermelhos e manchetes apocalípticas. O índice que eu estava seguindo, aquele que deveria ser a rocha, a base de toda a minha estratégia, despencou. Não foi um recuo gentil de 2 ou 3%. Foi uma queda vertical de 10%, depois 15%, e em seu ponto mais baixo, de 21%. Eu assisti, paralisado, como 5.250 do meu suor desapareciam no éter. Essa é a grande ironia cruel do investimento passivo. A perda não é teórica, ela é visceral. Ver seu patrimônio, que já era pequeno, diminuir em mais de 1/5 é o teste de estresse final. A mente humana, projetada para a sobrevivência e para evitar a dor imediata, grita para você sair. O conflito não é externo, é interno. É a guerra entre o Warren Buffett que você leu nos livros, o homem que compra quando há sangue nas ruas, e o primata assustado dentro de você que quer correr e se esconder debaixo da cama com o dinheiro restante. O ciclo de pensamentos era torturante. Eu estava errado, o Buffett está ultrapassado, eu deveria ter colocado tudo em renda fixa segura. Estou jogando meu futuro fora. Se eu vender agora, eu paro a hemorragia. É melhor 19.750 na mão do que 0 no futuro. Essa pressão, amigos, é a razão pela qual a maioria das pessoas jamais acumula 100 mil reais, mesmo que sigam o passo 1 e o passo 2 religiosamente. Eles falham no que eu chamo agora, em retrospecto, de o passo 2.5. A disciplina de manter a mão no fogo. Buffett não está falando de fórmulas matemáticas complexas, ele está falando de filosofia aplicada. Ele ensina que o mercado é uma entidade bipolar chamada Senhor Mercado.
Às vezes, o senhor mercado está eufórico e te oferece preços absurdos. Outras vezes, ele está deprimido e histérico, vendendo diamantes pelo preço de carvão. O passo 2.5, o aprofundamento da nossa estratégia, é entender que o objetivo não é ganhar dinheiro rápido, mas sim não perder o dinheiro que você já ganhou por pânico. Eu tive que me forçar a sentar e reler as palavras dele, buscando a âncora que impedisse meu navio de afundar. O que ele diz é simples, mas brutalmente difícil de executar durante uma crise. Nós tentamos ser medrosos quando os outros são gananciosos e ser gananciosos somente quando os outros estão com medo. Mas como ser ganancioso quando o medo é palpável? O antídoto para a histeria do mercado, eu descobri, não é vender, mas sim dobrar a aposta na sua metodologia. Isso nos leva à profundidade do DCA, a média de custo em dólar, que mencionei rapidamente na parte anterior. Durante a calmaria, o DCA é apenas uma técnica de automação. Durante o caos, ele se transforma em uma arma psicológica contra a sua própria irracionalidade. Imagine, você estava comprando cotas do seu fundo de índice a R$100. Você estava feliz. Com o crash, agora o mesmo fundo está sendo vendido a R$79. Se a sua contribuição mensal é de R$1.000, antes você comprava 10 cotas. Agora, com o mesmo 1.000, você está comprando 12,6 cotas. A perda de valor percebida no seu saldo atual é dolorosa, sim, mas a cada novo aporte, você está comprando mais unidades de ativo do que em qualquer outro momento da sua jornada. Você está injetando capital no poço de petróleo de Buffett, enquanto todos estão fugindo da explosão. Este insight não veio de imediato. Eu tive que lutar contra a tentação de suspender os aportes. Eu pensei, vou esperar o mercado se recuperar, aí eu volto a investir. Essa é a armadilha mais letal. Se você espera a recuperação, você perde a oportunidade de comprar em liquidação. E pior, você tenta cronometrar o mercado, a própria atividade que Buffett e todos os investidores sensatos condenam como a receita certa para a ruína. Ninguém sabe quando a queda termina ou quando a recuperação começa. O verdadeiro ato de coragem, portanto, não é fazer uma jogada arriscada. É continuar fazendo a mesma coisa tediosa, previsível e passiva, mesmo que o seu saldo esteja sangrando. O passo 2.5 exige que você transforme sua mente de um investidor emocional para uma máquina de compras implacável. Essa mudança de perspectiva me fez reavaliar o conceito de moat, fosso, que Buffett usa para avaliar empresas. Ele busca empresas com uma vantagem competitiva sustentável, um fosso profundo que as protege dos concorrentes. O que eu percebi, no meio daquela crise pessoal, é que eu precisava construir um fosso ao redor do meu plano financeiro. Meu fosso não era uma patente ou uma marca forte. Era minha estrutura mental à prova de pânico e minha reserva de caixa operacional, o fundo de emergência, que nos permitia sobreviver ao caos sem tocar nos investimentos de longo prazo. Se você não tem um fosso psicológico e um fosso de liquidez, qualquer crise te faz interromper o crescimento composto, e a interrupção desnecessária da composição é o pecado capital na filosofia de Buffett. Uma interrupção de 6 meses durante uma queda pode custar anos no seu gráfico de acumulação, pois você não apenas perde o benefício do preço baixo, mas também quebra o ritmo, o hábito e a inércia que são cruciais. Foi um período de reengajamento brutal. Lembrei-me do meu propósito inicial. A meta de 100.000 não era sobre o número em si, era sobre a liberdade que ele representaria. E se eu permitisse que o medo do momento destruísse a disciplina que levei anos para construir,
essa liberdade jamais seria alcançada. 8 meses se passaram. O mercado continuou volátil, mas minha rotina permaneceu a mesma. Eu continuei o DCA, comprando cotas a R$ 79, depois a 85, depois a 90. Eu não estava mais olhando o saldo total diariamente. Esse é o comportamento de um especulador, não de um investidor. O investidor foca nas ações compradas. O especulador foca no preço do dia. Mudei minha métrica de sucesso. Meu novo foco era: quantas cotas eu acumulei neste mês, aproveitando o desconto? O grande clímax desta fase intermediária veio não quando o mercado se recuperou, o que ele fez, inevitavelmente, como sempre faz, mas sim no momento em que eu percebi que a minha reserva de cotas, compradas a preço de banana, tinha de repente voltado ao preço original de R$ 100 e então começado a subir. O meu portfólio, que havia caído para 19.750, não só se recuperou, para 25 mil. Dura mil, mas com os aportes consistentes feitos durante a queda, o número de cotas que eu possuía era significativamente maior do que antes da crise. Quando o índice atingiu R$ 110 mil e depois 120 mil, a minha nova e ampliada base de ativos começou a catapultar o meu saldo de uma forma que os primeiros anos não conseguiam. Em vez de ter o retorno sobre 250 cotas, eu tinha o retorno sobre 320 cotas. O efeito era geométrico. Foi neste momento que o juro composto deixou de ser uma promessa teórica e se tornou um parceiro visível e poderoso. O meu saldo saltou de 25 mil para 30 mil, depois 38 mil reais, em um período muito mais curto do que o tempo que levei para ir de 0 a 10 mil. Eu havia passado pelo batismo de fogo e, ao não ter vendido, transformei uma crise em uma oportunidade de acumulação acelerada. Este é o ponto crucial de parte 3, o aprofundamento filosófico de Buffett. Os primeiros 100 mil reais são acumulados mais rápido na sua mente do que na planilha. É o tempo que você ganha ao evitar a autossabotagem. Porém, ainda não estávamos nos 100 mil reais. Estávamos nos 40 mil reais, talvez 50 mil reais, dependendo da nova euforia do mercado que se seguiu. A disciplina de Step 1 e a paciência de Step 2.5 garantiram que eu não falhasse no meio da jornada. Mas, e agora? A inércia estava forte, mas a distância para os 100 mil reais ainda parecia gigantesca. O crescimento passivo e previsível levaria mais alguns anos. Para quebrar a barreira final, para acelerar a acumulação e chegar à meta sem depender apenas da sorte do mercado ou da lenta marcha do tempo, era necessário acionar o que Buffett considera o passo mais poderoso de todos, aquele que poucos estão dispostos a executar. O terceiro passo simples, a peça que falta, que transforma um investidor paciente em um acumulador de riqueza implacável. Não se trata de trocar seu fundo de índice por ações individuais. Não se trata de alavancagem ou de fazer loucuras. O terceiro passo é uma alavancagem, sim, mas uma alavancagem pessoal e financeira que reside em uma filosofia de vida que ele nunca cansa de repetir. É o mecanismo que acelera o seu trem de 50 mil reais para 100 mil em tempo recorde, transformando o seu crescimento de linear para verdadeiramente exponencial. Este é o segredo final que ele não vende, mas ensina através do seu próprio exemplo de vida. Se você sobreviveu ao teste de fogo do mercado, se você dominou a sua mente e provou que é capaz de manter a disciplina sob pressão, você está pronto para aprender como o oráculo de Omaha moveu seus próprios primeiros números de forma drástica, o que exige uma redefinição total de como você encara a sua fonte de renda e a sua carreira.
o que é o terceiro passo simples, a última engrenagem, que permite aos investidores de Buffett quebrar a barreira dos primeiros 100 mil reais e, mais importante, a barreira do primeiro milhão. A resposta reside em um tipo de investimento que, ironicamente, não está na bolsa de valores e que exige mais coragem e planejamento do que qualquer aporte mensal. Prepare-se, pois o terceiro passo de Warren Buffett está prestes a ser revelado na próxima parte, e ele vai mudar a forma como você pensa sobre o seu próprio valor e o seu tempo. Estávamos no ponto final da jornada. Depois de meses, talvez anos, dedicando cada sobra de recurso ao passo 1, o doloroso e sacrificial ato de pagar a mim mesmo primeiro, e tendo investido incalculavelmente mais tempo no passo 2, a incessante busca por conhecimento, a lapidação do meu círculo de competência, o estudo das moats e a caça a preços que fizessem sentido em empresas que eu realmente entendia. Restava apenas o terceiro, e, ironicamente, o mais desafiador de todos os mandamentos de Omaha: o poder passivo da paciência. Eu me lembro da sensação de chegar a 85 mil reais no portfólio. É um número estranho. Não é o zero que representa a luta inicial, mas também não é o número mágico, os 100 mil reais, que Buffett indicava como o primeiro marco de acumulação séria. Naquele ponto, o dinheiro já estava trabalhando para mim, mas o mercado, como sempre faz, decidiu testar minha fibra. Este é o grande gancho da fase final. A disciplina de Buffett não é testada quando as coisas sobem, mas sim quando o chão parece ceder. Aquele montante acumulado, fruto de tanto esforço e tantas privações, parecia subitamente vulnerável. As notícias pipocavam com termos assustadores: correção iminente, bolha de ativos, desaceleração global. Cada manchete era um sussurro maligno que me instigava a violar o passo 3. A tensão era palpável, um nó no estômago que se formava toda vez que eu abria o extrato da corretora e via o valor oscilar violentamente para baixo. O conflito que parecia externo era, na verdade, um conflito interno profundo. O 100. 000 não era só uma meta financeira, era a validação de que eu havia quebrado o ciclo da mentalidade de escassez. Atingir essa marca significava que o capital estava finalmente grande o suficiente para gerar retornos que superavam o meu poder de poupança mensal, entrando de fato na fase exponencial do juro composto. Mas para chegar lá, eu precisava fazer o oposto do que meu instinto primário de sobrevivência me ordenava. Eu precisava ficar parado. O grande segredo do passo 3, a paciência, não é simplesmente a espera, mas sim a qualidade dessa espera. Não é uma inação preguiçosa, mas uma inação estratégica. É a disciplina de um franco atirador que passa horas na espreita, sabendo que a única coisa que separa o sucesso do fracasso é a capacidade de resistir ao impulso de puxar o gatilho em um alvo medíocre. Buffett chama isso de esperar pelo fat pitch, a cacada gorda, o arremesso fácil de rebater no beisebol. Estar nos 85 mil. $1.000, vivendo essa montanha-russa emocional, era a prova final de que o conhecimento adquirido no passo 2, saber o valor intrínseco de cada ativo, era absolutamente inútil sem a âncora psicológica do passo 3. Se você não souber o que tem, o mercado levará seu dinheiro. Mas se você souber o que tem, mas não conseguir se segurar na turbulência, o resultado será o mesmo. A volatilidade do mercado é um imposto cobrado sobre a impaciência e a ignorância. Eu me lembrava das palavras de Buffett sobre o mercado ser uma máquina de transferir dinheiro dos ativos para os pacientes. E eu tinha que ser paciente, mas não paciente de forma abstrata.
Eu precisava ser paciente enquanto via meu saldo cair temporariamente. Essa é a verdadeira dificuldade. É fácil ser um touro na subida. O teste de caráter vem quando o urso aparece para o chá. O período de 85 mil a 100 mil levou mais tempo do que o crescimento de 50 mil para 85 mil. E isso foi um aprendizado contraintuitivo. Eu esperava que a aceleração fosse linear, mas ela é interrompida por solavancos de medo. A maioria das pessoas desiste aqui. Elas veem a queda de 10% e concluem: o sistema não funciona. Buffett está errado. É hora de realizar o prejuízo e colocar o dinheiro no tesouro direto. Mas o passo 3 me forçou a mudar a perspectiva. Eu não estava mais vendo as quedas como perdas, mas sim como oportunidades de compra, que se tornavam cada vez mais significativas porque minha capacidade de capitalizar essas baixas estava crescendo. Minha capacidade de investimento mensal era a mesma, mas o poder de compra daquele dinheiro, na baixa, era multiplicado. Se eu comprava ações a R$100 em março e elas caíam para 80 em outubro, o meu aporte mensal comprava 25% mais ações. E cada uma dessas novas ações tinha um potencial de retorno futuro muito maior, alavancando o crescimento total. Essa visão, a de que a volatilidade é sua amiga, contanto que você tenha dinheiro para aproveitar e a convicção para não vender, é o pivô mental da filosofia de Buffett. Sem ela, você é apenas um jogador de cassino. Com ela, você se torna um sócio silencioso do melhor negócio do mundo, o crescimento econômico e o poder das empresas sólidas. O desenvolvimento da paciência não é uma qualidade inata, é um músculo mental que se fortalece pela repetição de uma escolha consciente, a de ignorar o barulho e focar no valor. Eu tive que construir muros psicológicos enormes para não checar a cotação a cada hora, para não cair na tentação de dar uma melhorada nos meus investimentos, vendendo uma ação que subiu 5% para comprar outra que está caindo 3%. O movimento clássico e autodestrutivo de tentar ser mais esperto que o mercado. Buffett ensina que a inação é muitas vezes a ação mais inteligente. Se você fez o dever de casa no passo 2, comprou empresas fantásticas a preços razoáveis ou baratos, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu dinheiro é deixá-lo em paz. O tempo é o parceiro mais leal do investidor de valor. Ele pega o seu capital e, através dos juros compostos, começa a tecer uma teia de crescimento cada vez mais complexa e robusta. A inércia, nesse contexto, é uma força criativa. Eu precisava internalizar que R$100 mil não viria de um golpe de sorte, mas da acumulação entediante de pequenas disciplinas. É como cozinhar em fogo baixo. O cheiro é fraco no início, o processo é lento, mas o resultado final é incomparavelmente mais rico e completo do que qualquer coisa feita às pressas. O mercado é cheio de chefes que usam fogo alto, queimam a comida e se perguntam por que não ficaram ricos. A diferença é a metodologia e o respeito pelo processo. O reengajamento mental se dava através de releituras constantes. Eu voltava aos relatórios anuais de Berkshire Hathaway, aos trechos onde ele falava sobre margin of safety, margem de segurança, e a loucura de pagar preços exorbitantes apenas porque todos estavam fazendo isso. Lembrei-me que o maior risco não é ter uma ação cair, mas sim ter uma mentalidade volátil. Eu finalmente entendi o paradoxo que torna os passos de Buffett tão simples na teoria e tão difíceis na prática. A simplicidade exige uma autodisciplina monstruosa. É mais fácil buscar a complexidade, as dicas quentes, o trade do dia, porque isso nos dá a ilusão de controle. O passo 3, contudo, exige humildade, a humildade de aceitar que o tempo, e não a nossa esperteza,
será o principal motor da riqueza. A espera pelos 100 mil reais se tornou uma meditação sobre a natureza do dinheiro. O dinheiro é um veículo que transporta valor através do tempo. Meu trabalho era garantir que eu estava colocando esse veículo em empresas que prosperariam e que eu não o derrubaria no primeiro buraco da estrada. E então, o momento chegou. Não foi com um estrondo, não houve fogos de artifício ou uma notificação especial na tela do computador. Foi em uma manhã de terça-feira, no meio da rotina. Eu estava checando o portfólio, como fazia sempre, mas agora com a calma de quem havia domado o medo das flutuações. Eu não estava buscando emoção, estava buscando confirmação de que os fundamentos das minhas empresas permaneciam intactos. Eu rolei a tela e vi o número total: 100.012 centavos. O clímax foi o silêncio. Eu respirei fundo e o primeiro sentimento não foi euforia, mas sim uma profunda satisfação. Não era um sentimento de fiquei rico, mas de o sistema funcionou. Aquele número, 100 mil, era o recibo. O recibo da minha disciplina de poupança. Passo 1. O recibo da minha diligência no aprendizado. Passo 2. E o recibo da minha firmeza inabalável perante o pânico. Passo 3. A grande revelação, o fecho de todos os loops da série, é que os 3 passos não são etapas sequenciais que você completa e abandona. Eles são, na verdade, um ciclo contínuo e interdependente, um motor de acumulação que se autorreforça. O passo 1 financia o passo 2. O conhecimento do passo 2 permite a convicção necessária para executar o passo 3. E o sucesso do passo 3, os juros compostos, realimenta o ciclo, tornando o passo 1, o ato de poupar, cada vez menos dependente do seu salário e mais dependente do seu capital. Os 100 mil reais é o ponto de inflexão, onde o esforço humano começa a ser sobrepujado pelo poder inerente do capital. É o limiar onde você para de empurrar a pedra morro acima e ela começa a rolar sozinha, ganhando velocidade. Naquele momento, eu entendi o que Buffett realmente estava ensinando ao insistir na simplicidade. Ele estava nos dando uma fórmula para construir um escudo mental, uma filosofia que nos protegeria dos inimigos mais perigosos, a ganância e o medo, que são as 2 faces da impaciência. Os 100 mil reais não era o fim do jogo, era a fundação completa da minha fortaleza financeira. Agora, cada 1.000 reais que entravam no meu portfólio, seja por aporte ou por rentabilidade, tinham um impacto exponencialmente maior. O tempo que parecia devorar meu capital no início, agora o multiplicava em uma velocidade vertiginosa. Aquele era o momento onde, de repente, o retorno anual de 10%, um número conservador para um portfólio bem montado, representava 10 mil reais, o que equivalia talvez a 4 ou 5 meses do meu esforço inicial de poupança. O dinheiro estava se tornando um empregado muito eficiente. A conclusão definitiva é esta: acumular os primeiros 100 10 mil dólares não é primariamente uma conquista financeira, é uma conquista de caráter. É a prova de que você internalizou a ética de longo prazo e rejeitou a tentação da gratificação instantânea que define a sociedade moderna. Eu olhei para o número e senti que havia finalmente me transformado de consumidor para proprietário. Eu não estava mais trabalhando por dinheiro, eu estava ensinando o dinheiro a trabalhar para mim. E esse é o legado real dos 3 passos de Buffett. Eles são um mapa para a liberdade de escolha. Você tem a prova agora. A jornada é difícil, o aprendizado é denso, a espera é excruciante,
mas o resultado é inevitável se você aderir à fórmula. Pague a si mesmo primeiro, não importa quão pequeno seja o valor. Estude as empresas em que investe incansavelmente. Torne-se um especialista em seu nicho. E, finalmente, e o mais crucial de tudo, permaneça paciente e inabalável quando todos ao seu redor estiverem perdendo a cabeça. O mercado está sempre aberto. A oportunidade de começar está sempre presente. Não há desculpa para esperar. Se você está lendo isso, a única coisa que separa você do seu primeiro 100 mil reais é a decisão de implementar o passo 1, passo 2 e, crucialmente, o passo 3. Pare de hesitar. Pare de buscar o atalho mágico. O atalho é a disciplina. Feche este artigo. Revise suas finanças. Separe a primeira porção do seu próximo salário e comprometa-se a investir em uma empresa que você entende profundamente. E então, sente-se nas suas mãos e espere. O relógio começa a correr no momento em que você age. A mágica dos juros compostos e a inevitabilidade do seu sucesso financeiro dependem apenas da sua capacidade de começar e, mais importante, de não parar. Sua próxima ação agora é a mais simples e a mais difícil: começar o processo. Comece hoje, não amanhã. O tempo é seu maior ativo. Não o desperdice.